Olá, pessoal. Nosso tema de hoje é propósito nas empresas. Como aumentar o lucro de uma empresa? Bom, por que eu estou falando isso? Porque eu trabalhei numa empresa que, após descobrir o seu propósito, aumentou a sua lucratividade em 500%. Isso mesmo, o faturamento fez vezes 3, o lucro fez vezes 5. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e quero te contar esse segredo sobre o propósito logo depois da vinheta. Bom, eu resolvi contar essa história para demonstrar como é possível, através da identificação de um propósito claro, aumentar assim a lucratividade de uma empresa em até 500%, né? Como aconteceu na experiência que eu vivenciei. Então vamos lá. No final da década de 90, eu fui trabalhar numa empresa de alimentos que passava por uma crise muito profunda. E nessa empresa de alimentos tinha um programa de trainees, então eu saí de uma empresa extremamente bem sucedida, onde eu tinha uma carreira bem sucedida, para ir para uma empresa em crise, porque essa empresa me daria a possibilidade de trabalhar em recursos humanos, que sempre foi a área dos meus sonhos. E eu mudei de emprego e eu lembro até que as pessoas diziam assim: Nossa, mas você foi trabalhar nessa empresa, mas ela não quebrou, ela não está quebrada. E eu dizia: Calma, ela vai se recuperar. E eu fui contratada nesse programa de trainees para receber consultores de várias partes do mundo, aprender as ferramentas que eles estavam trazendo e ajudar esses consultores a implantar essas ferramentas na empresa e também ajudar ali com a tradução de cultura, de idioma, etc, né? E eu comecei a trabalhar com o professor David Cooper Ryder, que é um PhD em comportamento organizacional da Case Western Reserve University, nesse projeto, e também com Ilma Barros, que é uma PhD em comportamento organizacional também desta universidade, que é uma brasileira que foi morar e estudar nos Estados Unidos. E quando o David olhou para os problemas que essa empresa tinha, ele disse: Os problemas de vocês não têm solução. E não tinha mesmo, viu? Porque os problemas eram muito grandes, a crise era muito profunda. E o David disse: A gente poderia fazer uma coisa diferente. A gente poderia olhar para as potencialidades e para as forças que essa empresa tem e construir um futuro diferente. Então, esqueçam os problemas e vamos olhar para as potencialidades dessa organização e das pessoas que estão aqui. E é isso que eu quero te contar nesse vídeo. Então, como a gente fez a identificação desse propósito e como este propósito colocado em prática se transformou num case que virou sucesso internacional e que até hoje é estudado por várias organizações e universidades do mundo. Vamos lá? Então, a primeira coisa que o David fez, ele falou assim: eu preciso de todo o sistema na sala. E na questão ali de inglês, ele mandou e-mails, etc, etc. Deu uma falha de comunicação e as pessoas dessa empresa entenderam que era todo mundo na sala. Então, a gente esvaziou um galpão da fábrica e a gente colocou os 600 funcionários, que eram remanescentes da grande crise, que estavam totalmente desanimados, num clima organizacional horrível, esperando só a empresa fechar de vez, né? E além desses 600 funcionários, nós colocamos também nesse ambiente alguns clientes, alguns fornecedores, então representantes de clientes, representantes de fornecedores, os vizinhos, né, parceiros, então todas as pessoas que de alguma forma tinham interesse na sobrevivência e no sucesso dessa empresa. E quando o David chegou, ele pediu para que as pessoas pensassem e relatassem os melhores momentos que elas tinham vivido naquela empresa ao longo do tempo. E através desses momentos de sucesso foram identificados os pontos fortes e os valores desta empresa, né? Então esse foi um primeiro ponto assim muito importante.
Essa metodologia, ela se chama investigação apreciativa. E se vocês estão acompanhando os vídeos desse canal, vocês vão perceber que a metodologia, a investigação apreciativa ou a metodologia apreciativa, ou em inglês Appreciative Inquiry, mudou a história dessa empresa e também mudou a minha vida. Então, por isso, assim, para mim é muito emocionante lembrar disso e muito emocionante gravar esse vídeo, porque foi nessa empresa também que eu descobri o meu propósito de vida. Então, assim, a gente não descobriu apenas o propósito da organização, mas também dos componentes ali das equipes que faziam parte dessa empresa naquele momento. Bom, então esse primeiro momento de relembrar os momentos de sucesso e identificar pontos fortes é o que a gente chama, dentro da investigação apreciativa, da fase de descoberta. Então, eu vou descobrir os pontos fortes, os sucessos, os valores dessa organização que vão servir de base para o meu propósito, né? Então, assim, ao invés de eu pensar em tudo que me falta, eu começo a pensar em tudo que eu tenho de potencialidade e que eu já demonstrei ao longo da história, da vida de uma empresa ou da história da vida de uma pessoa. Bom, vamos ao segundo passo? Vamos lá. Eu queria compartilhar também com vocês que depois que as pessoas relembraram os momentos de sucesso e identificaram os pontos fortes e potencialidades da empresa nesse evento, o clima organizacional mudou totalmente. Então, assim, a linguagem corporal, a expressão das pessoas, as pessoas sorriam, davam risada, relembrando de pontos que foram muito positivos na trajetória delas, né? Então, isso é muito importante, assim, quanto mais a gente consegue estimular essa energia positiva, mais próximo a gente está do nosso propósito. Porque o propósito é aquilo que vai nos tornar verdadeiramente felizes. E o David e uma Barros, quando eles deram continuidade ao evento, eles pediram para as pessoas sonharem o futuro. Então, assim, pensando nesses momentos de sucesso que vocês viveram até aqui, pensando nesses valores, nesses pontos fortes que a empresa já demonstrou ao longo da sua trajetória, o que vocês sonham para o futuro? E nós fomos estimulados a fazer desenhos, que é uma coisa que eu estimulo as pessoas a fazerem até hoje. Qual é o seu sonho? Faça uma imagem, faça um desenho deste sonho. E a gente tinha muitos desenhos, né? Porque eram 700 pessoas na sala, divididas em equipes, e as pessoas desenhavam e desenhavam. E alguns sonhos naquele momento pareciam impossíveis de serem realizados. Então, por exemplo, eu lembro de um grupo que ele subiu no palco e mostrou o desenho e falou assim: daqui a 5 anos nós estaremos na capa da revista Exame e nós vamos ser reconhecidos internacionalmente como um case de gestão de pessoas. E eu dei risada, né? Porque eu achei assim, não, gente, esse povo tá viajando, né? Vamos sonhar, mas dentro de determinados limites, né? 3 anos depois, a empresa estava na capa da revista Exame, tinha uma matéria extensa sobre essa empresa na revista Exame e nós já éramos um case internacional, sendo estudados por universidades do mundo inteiro, por empresas e organizações do mundo inteiro. Então, assim, muitas vezes, quando a gente projeta imagens, a gente aproxima o futuro. Por quê? Porque a gente passa a ter ações no sentido do futuro. Então, assim, qual é o seu sonho? Qual é o sonho da sua organização? O importante é que esse sonho tenha como base esses pontos fortes que foram identificados, esses momentos de sucesso, e também é importante que esse seja um sonho coletivo. Então, por isso que o David falou, eu preciso de todo o sistema na sala. Porque as pessoas vão se engajar com um sonho que também é delas. Então não adianta o dono ter um sonho, né? O dono daquela empresa ter um sonho que não seja um sonho compartilhado com as outras pessoas. Porque assim, ó, se você tem que vender o seu sonho ou enfiar o seu sonho goela abaixo de alguém, esse sonho não vai ser o sonho daquela pessoa, né?
Então, o dono dessa organização teve essa grande coragem de abrir mão desse controle e dizer assim: o que as pessoas da empresa disserem que é o nosso sonho é. E uma coisa que foi muito interessante é que, assim, depois eu apliquei essa metodologia em várias outras empresas e grupos, etc. Tive várias experiências. E o que a gente percebe é que as pessoas, na verdade, independente do ambiente, elas querem a mesma coisa. Então, elas querem uma empresa que traga uma contribuição para a sociedade, que tenha um ambiente amistoso de trabalho, que tenha um ambiente positivo, onde as pessoas sejam reconhecidas, onde elas possam trabalhar em equipe, onde elas possam ser elas mesmas. Então, assim, não há muita surpresa nisso, né? E se a sua empresa conseguir criar esse ambiente, obviamente ela vai se tornar mais lucrativa, porque as pessoas naturalmente vão se engajar e naturalmente elas vão querer que a sua empresa tenha sucesso. E foi isso que aconteceu lá nessa empresa de alimentos. Bom, então nós sonhamos o futuro e daí a gente vai para o nosso próximo passo, mas antes eu preciso dizer para vocês, foi a partir desse sonho que saiu o propósito dessa empresa. O propósito dessa empresa passou a ser produzir alimentos saudáveis e práticos para a construção de um mundo melhor para todos. Então vocês veem que esse propósito é um propósito nobre, né? Então, assim, não é dizer assim, eu quero ser a empresa mais lucrativa do segmento. Não, o lucro é uma consequência de um trabalho bem feito que vai gerar bem para o mundo. E quanto mais elevado o propósito, mais ele conecta as pessoas e mais as pessoas vão fazer um trabalho com amor, com afetividade, pensando no cliente e como consequência essa empresa vai ter lucro. Não é demais, eu acho demais mesmo. Bom, então a gente já descobriu as forças da organização, a gente já sonhou o futuro e agora a gente vai para o terceiro passo da investigação apreciativa. Para que você possa me ajudar a construir o meu sonho, eu queria te perguntar: você já se inscreveu no canal da Synchrony? Então se inscreve no canal, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para você ajudar essa mensagem a chegar para muito mais pessoas. Curte o vídeo, né? Já deixa aquele like e deixa seu comentário aqui. Como vai o seu propósito de vida e o propósito da sua empresa? Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder, tá bom? Bom, quando a gente já tinha o nosso sonho, a gente já tinha o nosso propósito, vinha uma pergunta que era extremamente importante. Como é que a gente vai construir esse sonho? Porque para a investigação apreciativa, ou para Appreciative Inquiry, ou metodologia apreciativa, como vocês preferirem, o sonho não acontece através de meditação. Não, não acontece, né? Então, a gente tinha aquelas imagens de futuro que a gente espalhou pela empresa, ficou bem bonito, né? Então, onde a gente passava, a gente olhava para o nosso sonho. E daí a gente criou uma série de grupos que olharam para aquele sonho e estabeleceram ações. Então, tem toda uma metodologia para fazer isso. E através dessas ações é que o sonho foi construído. Então, assim, a gente não ficou pensando, ai, vamos meditar, nós vamos estar na capa da revista Exame, vamos ser um case internacional. Não foi assim, não. Deu muito trabalho, né? Como todo bom sonho nos pede. Então, assim, a gente trabalhou, mas com uma diferença da empresa em crise. A gente trabalhou feliz, né? Então, a pesquisa de clima organizacional desta empresa mostrava que 95% das pessoas diziam que estavam felizes. E a empresa ainda estava se recuperando da crise, né? Então, assim, a gente lançou novos produtos, entrou em novos mercados e tudo isso sem ter dinheiro, porque a empresa estava em crise, mas com muito amor, com muita dedicação, com muito engajamento, que é uma coisa que muitas vezes eu não enxergo nas organizações, né? Porque falta um propósito, falta um motivo para a ação, né? E nessa empresa a gente conseguiu fazer isso com maestria.
Bom, aí então o terceiro passo é a gente estabelecer ações que a gente vai fazer hoje e que vão nos possibilitar a construção desse sonho. E eu lembro que uma das dicas que o David Cooperrider nos dava é: pense na ação mais simples que vai ter um maior impacto organizacional. Então, muitas vezes não são ações complicadas, né? Então, são ações simples que vão te levando ao sonho. Bom, vamos para o quarto passo da investigação apreciativa, metodologia apreciativa, ou appreciative inquiry. Vamos lá. Eu preciso te perguntar, você já conhece o blog da Synchrony? No blog da Synchrony a gente tem artigos, outros vídeos, materiais, vários deles gratuitos que você pode acessar logo depois de assistir esse vídeo. O endereço é synchronyconsultoria.com.br, eu vou deixar aqui para você poder acessar, que vale muito a pena. Bom, então a gente já passou aí na investigação apreciativa pela descoberta, onde a gente descobre pontos fortes, sucessos e valores da empresa. A gente já passou pelo sonho, que é a nossa visão de futuro e é o que vai nos gerar o propósito de existência da organização. Aí a gente foi para a fase de fazer o plano de ação, né? Então, assim, de pensar que ações vão me ajudar a construir esse futuro desejado, que é o que a gente chama de design. E agora a gente vai para o quarto passo da investigação apreciativa, que é o destino. Então eu tenho que perguntar na minha organização, como eu vou tornar esse sonho sustentável? Porque assim, ó, pensa numa pessoa que emagreceu muito. Então, assim, ela conseguiu sonhar, ela conseguiu ter ações para fazer o emagrecimento e agora ela tem que pensar como eu vou sustentar essas ações. Porque não adianta você construir um sonho grandioso que não é sustentável. Então, essa reflexão também é feita durante a investigação apreciativa, a metodologia apreciativa ou o appreciative inquiry. E de toda essa experiência, o que foi de mais importante que eu aprendi é que assim, o propósito, ele só vai gerar esse impacto organizacional quando ele for genuíno, quando ele for coletivo. Porque às vezes nas minhas andanças por aí, eu escuto empresários falando assim: "Não, a gente precisa ter um propósito porque a gente vai fazer um site novo para a empresa". E veja, um propósito que simplesmente vai para o site ou que vai para quadros na parede não vai ter significado para as pessoas. E assim, não pode ser, eu vou ter um propósito porque daí eu vou ter lucro. O lucro é a consequência da realização daquele propósito. Então, o propósito não pode ser uma estratégia de marketing. Não, ele tem que ser uma estratégia de gestão de pessoas que vai servir de base para a cultura organizacional. E através do exercício desse propósito é que a lucratividade, o sucesso, o clima organizacional, os processos, tudo vai melhorando nesta organização. Bom, então eu queria te convidar a refletir sobre isso, que é um tema cada vez mais importante para as nossas organizações. Se inscrever aqui no canal da Synchrony, compartilhar esse vídeo, curtir o vídeo e deixar o seu comentário aqui. Que tal, hein, essa reflexão sobre a investigação apreciativa e o propósito nas empresas? Muito obrigada, até a próxima.